bem-vindos uma vez ao meu canal. Eu sou Ana Luz, sou colombiana, moro aqui no Brasil, sou também pedagoga e falo 3 línguas, sou mais de uma linda princesa de 6 meses. No vídeo de hoje eu queria comentar com vocês um pouco uma questão que é um tanto polêmica que foi pra mim. A pergunta é a seguinte: deve-se ou não ensinar para bebês desde cedo a falar uma ou duas mais línguas para elas? Deve-se sim ou não? E também se isso vai chegar a confundir a criança. Por que eu quero falar sobre isso? Porque uma das primeiras questões que os pais que querem ensinar seus bebês a falar outra língua é um dos primeiros confrontos que eles encontram, né? Pelo menos aconteceu comigo. Mesmo antes de eu engravidar, de planejar o filho, eu já sabia que eu queria ensinar as 3 línguas para minha filha. Então, eu chegava a comentar isso com minha família, com meus amigos, e sempre eu me encontrava com essa discussão. Ah, mas será que isso não vai confundir a bebê? Você não vai estar sobrecarregando ela de informações? Ela não vai conseguir falar o português direto? Isso vai confundir a criança, ela não vai falar bem português, tal. Enfim. Então, a resposta à pergunta, bem logo no início, para mim, é sim. Deve sim se ensinar a criança desde cedo. Por quê? Eu vejo assim 2 questões primordiais. A primeira é a questão biológica. Então, o processo de aprendizagem, ele de todo, do mundo, do bebê, começa logo lá no útero, sabe? O desenvolvimento de tudo, ele começa logo lá cedo, né? Isso falando, só para vocês entenderem, na questão biológica, nas conexões das neuronas, tudo começa logo lá cedo. Então, na medida que você expõe ele nesse contato com línguas estrangeiras, essas conexões já vão se criando da forma certa para que quando ele seja lá adulto, grande, ele tenha uma maior fluidez, uma maior facilidade de se submergir nessa língua, de conversar, de falar, né? Então, por isso que eu vejo que desde mais cedo que você colocar sua criança a falar essas línguas, ele vai falar melhor no futuro. E tem muito estudo científico falando sobre isso, né? De como o cérebro de bebês bilíngues é muito diferente, desenvolvido nessa questão de forma superior do que das crianças que falam uma língua só, dos pais que falaram para uma criança uma língua só. Então você tem que falar não só enquanto ele é bebê, mas desde o útero, se for possível, já ir conversando com ele, várias línguas, o bebê já reconhecem, tem estudos que falam isso, que o bebê já reconhecem, eles já nascem até com sotaque das línguas, das coisas, porque eles estão em constante contato com essas línguas. E a outra questão é a questão social. Vou dar esse nome para me fazer entender. Vocês se perguntam por que alguns adultos não falam inglês, né? Seu corpo biológico já está tudo formado, ele já entendeu as gramáticas, tá tudo certinho para ele aprender. Por que ele não fala? Porque ele não tem uma conexão viva, um contexto real com essa língua. Então, muitas vezes as pessoas não falam inglês porque não tem esse entorno real. Então, na medida que você expõe ao seu bebê a situações reais de aprendizagem desde cedo, então ele vai criar essas conexões também desde muito mais cedo, porém vai ser muito superiores quando ele crescer. Então, é importante já submergir também a criança desde pequena. Isso vai confundir ela? Olha, gente, eu acho assim, confundir é algo natural. eu falo as 3 línguas, né? Eu falo português. Eu confundo com certeza. Vocês nesse vídeo já devem ter algumas coisas erradas, porque eu aprendi o português empiricamente e aprendi ele com 21 anos de idade.
Então, não é nativo o meu português. E confundir é algo natural, quando se fala várias línguas. É, e eu acho que quando você é criança, se você tem a possibilidade de tipo de fazer essa divisão de essa palavra aqui é português, esse aqui é espanhol, esse aqui é inglês, então a probabilidade que você confunda menos quando grande vai ser muito melhor. É, sem dúvida. Eu vejo assim, eu confundo muito, mas eu espero que minha filha ela tenha essa capacidade de distinguir tanto as regras gramaticais quanto o vocabulário com muita mais perfeição que a minha. Eu acho, eu espero, tenho certeza que ela vai fazer isso. Ela ainda tem 6 meses. Eu falo só em inglês ou espanhol com ela. Nunca falei com ela em português. Meu esposo também não. Então, ela vai crescer tendo um melhor domínio sobre isso. Então ela vai confundir, lógico, como outros bebês confundem. Bebê que fala só português também confunde muita coisa, chama as coisas com outro nome e tal. Então provavelmente ela vai confundir muito mais, sim, mas nada que bloqueie sua comunicação, assim, nossa, ela vai falar de um jeito que ninguém vai conseguir entender ela. Ninguém que não fale inglês e espanhol provavelmente não vai entender enquanto ela é pequena, tipo 2, 3 anos. E isso não tem problema nenhum, desde o meu ponto de vista. Se eu for me ligar muito com o que as pessoas pensam, então eu não vou desenvolver o que pra mim é importante. Com isso eu não quero dizer que não tô nem aí para o que minha família pensa. Eu me importo. Só que eu acho que para mim essa questão é muito mais importante de ensinar ela a falar várias línguas do que ficar me preocupando com a opinião dos outros. Nesse sentido, para mim é mais importante. Então, isso era o que eu queria falar. Não sei se estou esquecendo alguma coisa. É... Tá. Tinha uma coisa que eu também queria comentar, de por que é importante colocar ela desde cedo com esse contato. Por quê? Porque eu já tive um... Eu fui professora de inglês na Bogotá, eu ensinava inglês, eles falavam, na Bogotá toda criança falava espanhol, né? Eu ensinei na creche, criancinhas de menos de 1 ano até 6 anos de idade. Eu era professora de inglês e eu chegava lá todos os dias. E tinha assim várias turmas. Tinha a turma de 1 aninho, 2, 3. Eu achei super interessante que eu conseguia trabalhar a aula inteira em inglês com crianças até os 4 anos. Eu chegava lá, eu cumprimentava, dava todas as comandos em inglês. Hello, how are you? Please sit down, stand up, lift your hands. Tudo em inglês e as crianças de boa, sabe? Algumas até me respondiam. Era muito lindo, sabe? Ver as crianças. Falava, purple, where is purple? Oh, cadê a cor roxa? Touch purple. E o bebê falava, ia lá com minha mão, falava, purple. Era muito lindo, sabe? Ver que ele já conseguia. Bebê, eu falo assim, de 2, 3 anos, conseguia já responder tudo naturalmente. Agora, quando eu já chegava lá para os 4, 5 anos, não, 5, 6 anos, ele já criava, tipo assim, um bloqueio. Começava a falar, teacher, eu não tô entendendo. Não, teacher, não deixava dar aula completamente em inglês. Então, é por isso que os cursos de inglês, eles começam a partir dos 5 anos. Por quê? Porque o cérebro já, tipo assim, já consegue dividir. Isso aqui eu falo, isso aqui não falo. Então, daí pra frente, você já precisa adotar uma metodologia de ensino e falar assim naturalmente, não, ele vai criar um bloqueio, né? Tipo, isso, eu não tô te entendendo, fala certo, por favor. Então é muito importante que você já insira seu bebê desde cedo, desde o útero, nessas várias línguas, para que ele tenha a possibilidade de aprender muito mais rápido e efetivamente essa língua. Essa é a minha opinião e qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Estou à disposição. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.